Paz, Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ler aqui em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 15. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata e ouro como pedras, e cedros em abundância como os sicomoros estão nas planícies. O que eu quero dizer com esse versículo? Que nós temos que adorar a Deus, servir Ele de todo o nosso coração, e não desobedecê-lo, e sim obedecê-lo e cumprir o chamado que Deus tem para nossas vidas, porque sem Deus nós não somos nada. Aí vão perguntar assim, e o que é que esse versículo tem a ver com isso? Tem. Isso aqui está falando, esse versículo, sobre as riquezas de Salomão, que é o título do versículo 14 até o versículo 17, é o título, as riquezas de Salomão. Quem concedeu as riquezas para Salomão? Deus. Porque Salomão foi humilde. Salomão não pediu honra, não pediu riquezas, não pediu glória. Pediu, sim, sabedoria e conhecimento. Como diz aqui no versículo 9, no mesmo capítulo 1 de 2 Crônicas. Aqui. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Uma pergunta. Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Prosseguinte, né? Já é o versículo 12. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti. Depois de ti não haverá tal igual. Voltou Salomão para Jerusalém da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Isso quer dizer que Salomão pediu sabedoria e conhecimento. E Deus viu a humildade de Salomão ao pedir sabedoria e conhecimento. Que Deus concede sabedoria, conhecimento e ainda riquezas, bens e honras. Ele não foi pedir algo material. Ele foi pedir algo espiritual. Nós não temos que buscar a Deus por bens materiais ou por alguma coisa que nós queremos, mas buscar a Deus pelo que Ele é e para adorá-lo. Deus gosta de sinceridade da gente. Nós temos que ser sinceros com Ele e adorar de verdade. Eu vou ler aqui outro versículo. Em agora 2 Reis, capítulo 19, versículo 18. E lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Aqui, esse versículo quer dizer no sentido o quê? Que esses deuses aqui, trazendo para os dias de hoje, é o nosso pecado, é o que nós queremos e o que Deus não quer. Talvez um relacionamento, talvez uma amizade, talvez uma música, talvez séries, filmes, coisas que... Tem coisas que são tão pequenas que nós trocamos por Deus e não é correto, e não é certo. E Deus sempre fica ali nos falando, né? Que aquilo é errado. O Espírito Santo fala que aquilo não é correto e a gente continua sem fazer nada, né? E o correto é a gente fazer o quê? Lançar fora tudo que não nos agrada a Deus. Fugir de tudo que nos afasta de Deus. Entende?
porque a recompensa é bem maior. Porque a gente tem duas opções: obedecer a Deus, obedecer ao inimigo, porque ao a gente fazer algo que não é da vontade de Deus, mas estamos fazendo, nós estamos simplesmente servindo ao inimigo e não a Deus. Porque, vamos supor, se você mente, se você está em adultério, se você está idolatrando, porque você está idolatrando alguma coisa que Deus não quer, você está idolatrando e fica em cima do muro entre Deus e aquilo. Ou uma pessoa, pode ser o que for. Ou é uma coisa ou uma pessoa. Você sabe qual é o que é que está te afastando de Deus, ou poderá afastar, porque as pessoas não tropeçam em montanhas, em pedras grandes, é em pedras pequenas. Talvez você não esteja nem enxergando, até tão cego pelo pecado, que esteja enxergando o teu pecado, e quando for enxergar, será tarde demais. Até porque para Deus nada é tarde, mas nós temos que adorá-lo antes que ele venha e nós perca a nossa salvação. Espero que essa reflexão tenha ajudado você. Fique todos na paz do Senhor. Tchau.